Resumo do capítulo 14, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Vicente está dançando com Natália e confessa que, apesar dos desentendimentos, não quer que ela vá embora. Olga aparece no quarto e acende a luz, estragando o momento dos dois. Gustavo chega em casa e estranha a ausência de Constança. Olga ofende Natália por encontrá-la no quarto de Vicente e a acusa de estar morando ali, só para arranjar um marido novo e alguém para sustentá-la. Natália diz que está morando por necessidade. Vicente diz que Olga não tem nada para fazer naquela casa. E Natália fala que Olga reclama como se tivesse algo entre eles dois. Ele diz que não tem nada e a descarada retruca dizendo que não tem nada entre eles porque ele não quer. Natália sai do quarto e Vicente discute com Olga e diz que ele não é propriedade dela. Gustavo liga para Constança e a chamada cai na caixa postal. Enquanto isso, a víbora está aos beijos com William no restaurante e se dá conta que perdeu a noção da hora. Cá entre nós, não só da hora, não é mesmo? William diz que gosta de lutar pelo que quer e mais ainda quando se trata de uma mulher como ela. Gustavo liga para Fernanda e pergunta se Constança está com ela. Fernanda responde que não e pergunta se aconteceu algo. Ele nega e diz que não a encontrou em casa e que ela não atende o celular e completa ao dizer que irá ligar para Selma. Selma está em seu momento de autocuidado quando recebe a chamada de Gustavo. E responde que não falou com Constança durante todo o dia. E ainda lhe dá o conselho de que não deixe a esposa tão só, pois ela tem andando triste ultimamente. William paga a conta e pergunta como ela se sente e ela diz que está surpreendentemente bem. Eles combinam de recomeçar e ele então se oferece para levá-la em casa. Ela recusa de primeira, mas depois aceita. Olga e Valentina voltam para a pensão e Sol pergunta como foi a festa. Olga diz que foi horrível. Valentina então conta para Sol que Olga foi rejeitada por Vicente mais uma vez e vai dormir. João pergunta a Soledade por que ela não foi e ela mente ao dizer que preferiu ficar em casa sozinha. Ele diz para ela esquecer Gustavo e completa ao dizer que é uma melhor opção do que ele. Ela diz que sabe muito bem que ele é mulherengo e que é pior que um beija-flor, por ficar atrás de mulheres e espera que ele encontre a mulher certa. Natália agradece ao namorado da filha pela presença na festa e a chata da Andréia aparece com uma mala, pronta para ir embora. Mas Natália pergunta aonde uma garota pensa que vai. A menina diz que irá morar com Omar e que se ela tem medo de que eles tenham relações, já é tarde para se preocupar. Natália diz que acredita no amor deles, mas afirma que a filha tomou essa decisão de morar com ele por desespero e não por amor. E ainda completa ao dizer que não pode permitir que ela se case só para fugir da realidade que o pai dela as obrigou a viver. Constança chega em casa e é surpreendida por Gustavo. Ele pergunta de onde ela está vindo. Vicente está lavando os pratos e Natália se junta a ele. Enquanto conversam, ele se desculpa com ela pelas besteiras que Olga disse e ela o aconselha a deixar as coisas claras com Olga. No meio da conversa, eles acabam se desentendendo por ela rir do que Olga falou sobre ela estar apaixonada por ele. Constança vira o jogo e começa a questionar Gustavo e pergunta se ele a está enganando com outra mulher. Vicente, ofendido, pergunta a Natália por que ela não poderia se apaixonar por alguém como ele. Sem graça, ela pede desculpa, ele ri e diz estar brincando. Na casa de Gustavo, as coisas pegam fogo e ele desconversa sobre estar apaixonada por outra e pergunta com quem a esposa estava. Ela responde que estava com Fernanda e Selma. Ele joga a mentira na cara dela e diz que ligou para as duas e nenhuma sabia onde ela estava. Natália desabafa sobre Andréia com Vicente e ele a aconselha a não julgar a filha, mas sim orientá-la. Gustavo exige a verdade de Constança e ela diz que foi beber sozinha e que um homem jovem se sentou ao lado dela e que despertou sensações que já tinha esquecido. E que foi embora triste. Por que não ser o próprio marido que faz ela se sentir assim? No Caribe, Adriano e Verônica estão prontos para se casarem no iate do empresário Pedro e loucos para passarem a perna nele também. Olga
Encontra Vicente na porta de casa quando está saindo para levar o filho para a escola. Ela se oferece para acompanhá-los e ele recusa. William liga para Constância e perguntar se ela irá ao clube e acrescenta ao dizer que tem um presente para ela. Ela percebe Gustavo se aproximando e disfarça. Ele pergunta com quem estava falando e ela responde que falava com Salma. No meio da conversa, ela diz que o verdadeiro motivo para ela não ter aceitado a irmã e as sobrinhas é que não suportaria ver as meninas andando pela casa sem ficar triste por não ter tido filhos. Ainda aproveita e diz que seria injusto se ele se divorciar dela e que ela poderia ter feito a vida com um cara fértil há muito tempo. Ele diz que irá tentar passar mais tempo com ela e diz que vai acompanhá-la ao clube. Nervosa, ela diz para ele que ficará sobrando no meio das amigas. Ele diz que irá mesmo assim. Natália vai ao quarto de Andréia para conversarem sobre a intimidade da garota, mas ambas ficam com vergonha e a mãe só pede para que a filha se cuide. Andréia diz que acha muito bom que a mãe a enxergue como uma mulher e que ela irá casar com um homem que ama. No iate, um marinheiro casa Adriano e Verônica, que agora são Xavier e Antonella. Pedro abre um champanhe para comemorarem e fica olhando para Verônica. Tânia visita o irmão na cadeia e descobre que ele está todo machucado por defender um dos presos. Ela diz que vendeu os imóveis e diz não achar certo que ele fique sem um centavo, só para pagar os investidores. Mas ele diz que depende disso para ficar livre. Ela conta para ele que o dinheiro não deu para pagar todos que estão o processando. Na casa de Vicente, Natália se desespera quando Regina conta que Andréia sumiu junto com as coisas dela. Omar abre a porta e se depara com Andréia. Ela conta que saiu sem que a mãe percebesse e que está feliz por finalmente morar com ele. O rapaz fica preocupada por saber que isso irá gerar um grande problema. Verônica liga para a amiga e diz que casou com Adriano. Na verdade, a Antonella se casou com Xavier. Tânia diz que já vendeu tudo do irmão e que agora só falta o carro para que ela possa encontrá-la no Caribe. Olga planeja fazer de tudo para Benjamin não se recuperar, já que se lembra de Vicente dizer que antes de pensar nele, irá focar na melhora do filho. Ela pensa que assim, o homem não terá tempo de se envolver com Natália. Mário fala para o advogado sobre dinheiro que a irmã pagou a alguns dos investidores. O advogado diz que não ficou sabendo de nenhum pagamento e que ele confia demais na irmã. Mário diz que só pode contar com ela e com o advogado. E ele diz que tem uma certa desconfiança em relação a Tânia. Verônica e Adriano conversam sobre Pedro e ela diz que o empresário tem muito dinheiro. Ele diz que sente que Pedro não está 100% certo sobre investir com eles, e pede que ela seduza o empresário. Nesse momento, o homem se aproxima do casal de golpistas sem imaginar que é a próxima vítima.